Opa. Bom dia, mais um encontro síncrono da gente. Hoje é dia 16 de outubro de 2020. Hoje vamos continuar com o século XIX. Vocês estão me ouvindo bem, né? Qualquer problema no som, parece para mim. Eu saí e esqueci de botar de volta o fone de ouvido. Não posso esquecer dele. De qualquer forma. Olha, hoje vamos continuar com o século XIX e com um assunto que é muito importante para a biologia, que é o evolucionismo. Eu tenho aqui, que eu deixei para vocês, numa playlist do YouTube, tem um documentário sobre Charles Darwin, né, sobre Darwin. E ele não é o único. A vida dele é algo, certo, bem, que existe muito programa, muito discutido, etc. Eu coloquei um aqui porque eu tenho em DVD, que eu já conheço. Nenhum deles é perfeito. Olha, para a gente da área biológica, quem é da área biológica, o bom mesmo é ler os livros originais dele. Nesse caso, Darwin, é bom a gente ler os originais. Também entender muito de como é que se fazia na época, qual era o tipo de pensamento. Realmente, a origem das espécies e outros livros são livros de história natural, principalmente história natural. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês, a apresentar. Eu vou começar com a biografia, com a apresentação dessa biografia, depois eu falo de outras coisas, né? Ele está inserido bem dentro do contexto do século XIX, do contexto da Inglaterra da época, da Grã-Bretanha da época. Vou apresentar aqui uma guia do Chrome. Agora, eu acho que vocês ficam sem o meu som quando eu faço isso. Eu não tenho certeza. Eu vou apresentar a guia do Chrome um instantinho e perguntar para vocês se vocês estão me ouvindo. Aqui, biografia Charles Darwin, dublado, YouTube, compartilhar. Começou com um amor pela natureza. Ele era fascinado pelos detalhes do mundo da natureza. Opa. Vocês estão ouvindo o meu microfone também? Isso eu não tenho certeza. Estão ouvindo o meu microfone? Certo. Então eu posso comentar qualquer coisa ao longo da apresentação. Estou aqui, está apresentando, então vamos continuar. Simples como a quantidade de terra que uma minhoca poderia cavar durante um dia era motivo de assombro para ele. Espera um instantinho, eu vou parar a minha câmera, porque eu não tenho necessidade dela. Vamos lá. Começou com um amor pela natureza.
Ele era fascinado pelos detalhes do mundo da natureza. Algo simples como a quantidade de terra que uma minhoca poderia cavar durante um dia era motivo de assombro para ele. E se transformou em um desejo ardente de entender. Quais são as leis da vida? Você consegue se imaginar sentado e dizendo para si mesmo que irá examinar esse assunto? Quais são as leis da vida? Foi o que Darwin anotou para si mesmo em seu caderno. E a coragem de falar a verdade. Ensinar sobre evolução naquela época era se declarar além do limite científico. Era ser um pária perigoso. Aventureiro científico, rebelde opositor e o homem que modificou para sempre nosso lugar no mundo. Charles Darwin, a voz da evolução. Distribuído por Logon. Versão brasileira, Sérgio Moreno. Charles Robert Darwin viveu uma vida dominada por poucas e poderosas influências. Ele nasceu em 1809, em uma época em que os homens não ousavam explorar questões profundas. Sua cidade natal, Shrewsbury, na Inglaterra, era repleta de uma paisagem rural belíssima, que o imbuiu do amor pela natureza. Sua mãe, inválida, vivia doente e pouco disponível para o pequeno Charles. Seu pai, Dr. Robert Darwin, era um aristocrata rico que governava a família com mão de ferro. Robert Darwin era um homem poderoso, um médico bem conhecido, rico, um bom investidor. Uma figura que marcava sua presença na zona rural. Era praticamente um aristocrata na região em que vivia. O Dr. Darwin prezava sua posição social e pressionava Charles a agir respeitosamente. À noite, os filhos de Darwin se sentavam para ouvir enquanto o pai, de 160 quilos, passava horas falando sobre o bom comportamento. Charles se sentia como um solitário na multidão, intimidado pelo pai e distante de 5 irmãos. Acho que ele não dispunha de muita privacidade. Não havia um território que fosse exclusivamente seu e, ao sair pelo campo, ele não apenas ficava só, mas permitia que tivesse algo apenas seu. E acabou sendo notado na família e em seu círculo de amigos como o jovem colecionador. Quando Charles tinha 8 anos, sua mãe morreu de uma doença depauperante. O Dr. Darwin insistiu na ordem e no decoro e desestimulou as crianças a expressarem sua tristeza. Charles pareceu não se afetar pela perda da mãe. E poucas semanas mais tarde, ele desabou ao assistir a um funeral militar. Enquanto o caixão baixava, um atirador atirou por sobre o caixão. O menino de 8 anos e meio ficou tomado pela emoção. Ele jamais esqueceu aquela cena. Ele a lembrou até o dia de sua morte. Mas ele não lembrava de nada a respeito da mãe, a não ser da camisola preta que usava em seu leito de morte. Ou ele jamais se sentiu próximo da mãe, o que me parece improvável, ou ele reprimiu seus sentimentos e os enterrou com sua tristeza. Aos 13 anos, Charles foi para a escola de Shrewsbury. Era o ano de 1822 e o conhecimento de línguas antigas era considerado o marco de um cavalheiro. A literatura grega e latina dominava as aulas que deixavam Charles totalmente entediado. Sua falta de interesse levou a notas baixas, convencendo a muitos que ele não era dos mais inteligentes. Oprimido em casa e na escola, ele encontrava liberdade ao ar livre, tornando-se um excelente cavaleiro e caçador. Ele adorava caçar aves. Charles mantinha um diário de toda a ave que ele caçava. Ele guardava as botas de caça ao lado da cama para que acordasse pela manhã e as calçasse, pegasse a arma e saísse para caçar. Ele não queria perder um instante sequer. Suas habilidades esportivas se desenvolveram. Seu desempenho na escola passou de sofrível a péssimo. Dr. Darwin temia que Charles caminhasse para o ócio e o descrédito. Em 1825, quando Charles tinha 16 anos, o pai o retirou da escola de Shrewsbury e o enviou para estudar medicina na Universidade de Edimburgo. Os alunos de medicina precisavam assistir cirurgias e o cloroforme usado fazia a sala de cirurgia parecer uma câmara de tortura. Charles assistiu aterrorizado enquanto pacientes eram amarrados à mesa de operação e amordaçados para abafar seus gritos. Ele ficou devastado pelo sofrimento e saiu da sala para jamais voltar.
Era sensível demais para se tornar médico e temia demais o pai para admitir o fracasso. Ele permaneceu em Edimburgo por 1 ano, escondido em sua vergonha. Quando finalmente voltou para casa, o pai propôs um novo caminho para a respeitabilidade. O pai disse: tudo bem, Charles, se não quer ser médico, por que não ser um sacerdote? Você não precisa ter tanta fé para isso. A maioria dos sacerdotes não a tem, mas não conte isso para sua esposa. Guarde isso para si e será convidado para as melhores festas. Você terá um belo salário, uma bela casa e terá tempo livre para vagar pelo campo, colecionando besouros e ninhos de pássaros. Charles concordou em estudar para ser pastor, ávido por uma chance de se redimir. E graças à riqueza e à influência do pai, ele foi prontamente aceito na Universidade de Cambridge. Aos 22 anos, ele se liberou e curtiu os prazeres da juventude. Ele gostava de beber uísque e jogava 21 até de manhã. Saía com uma jovem chamada Fanny Owen, sua primeira namorada. Ele parecia mais perdido que nunca, até que encontrou um homem que mudou sua vida. O professor John Henslow, clérigo de profissão e botânico amador, que despertou a paixão adormecida de Darwin pelo mundo da natureza. Suas longas caminhadas eram tão comuns que Darwin era chamado o homem que anda com Henslow. Darwin começou a brincar com a natureza, desenvolveu um interesse inédito em sua vida. Embora tenha feito poucos cursos de história natural ou geologia, absorveu conhecimento de pessoas à sua volta e por seu próprio contato com a natureza. Ele se tornou um ávido colecionador de plantas e animais, com zelo especial por espécies de besouros. Ele pegou um besouro em uma das mãos e viu outra espécie rara e o pegou com a outra mão. Viu um terceiro e queria muito aquele besouro. Então colocou o segundo na boca enquanto pegava o terceiro. Mas o segundo besouro lançou um líquido ruim e Darwin o cuspiu, deixando cair o terceiro besouro, ficando apenas com um besouro e com um gosto ruim na boca. Ele devorava longos relatos de vários volumes de exploração científica e sonhava com aventuras distantes. Ele negligenciava os estudos e quase saiu de Cambridge sem um diploma de teologia. E então, ao visitar Shrewsbury, recebe uma carta do professor Henslow. O navio real, o HMS Beagle, zarparia em breve para uma viagem ao redor do mundo. O capitão procurava um jovem parceiro e naturalista. Estaria Darwin interessado? Darwin ficou exultante. Ele estava ansioso para conhecer o mundo. Estava entusiasmado em viajar, mas quando foi para a cama naquela noite, escreveu em seu diário: "Recusei a oferta de viagem." E o motivo foi a recusa do pai em lhe dar permissão. Dr. Darwin tinha medo de perder o filho. Milhares de jovens partiram em aventuras durante a época do Império Colonial Britânico. Muitos deles jamais voltaram. Tentou de todas as formas convencer Charles de que era uma má ideia, mas quando viu que Charles estava determinado a ir, disse: "Tudo bem, se me apresentar um homem de discernimento que aprove essa ideia maluca, eu te dou permissão." Charles encontrou esse homem no tio, Josiah Wedgwood, que persuadiu o Dr. Darwin a custear a viagem do filho. Charles ficou exultante e apreensivo. Darwin não imaginava o significado daquela viagem. Não sabia se sobreviveria. Esperava convencer as pessoas que respeitava, principalmente em casa, aqueles dos quais queria a aprovação. Seu pai, seus professores de Cambridge, de que era capaz de ser alguém. Possuía um desejo ardente de fazer isso. Após 22 anos como o filho excêntrico, Charles estava determinado a se destacar. Ele abandonava uma namorada jovem e bonita e a família que amava por um salto no desconhecido. Oi, estamos vindo, né? Esse Josiah Wedgwood II,
Ele é filho de Josiah Wedgwood, que era o avô materno de Darwin, certo? Que foi amigo, esse avô, do avô paterno dele, que era Erasmus Darwin, certo? Então, e no final do século XVIII, e era um povo que já era abolicionista, enquanto que Erasmus Darwin era médico, Josiah Wedgwood era industrial. Quer dizer que o filho de Erasmus Darwin casou com a filha de Josiah Wedgwood. E um irmão dela, da mãe dele, era o Josiah Wedgwood II. Então ali, grupo familiar mesmo, né? Você, naquela época, mais do que hoje, as relações familiares ditavam muita coisa, certo? As relações familiares ali ditavam muita coisa. Inclusive eles têm era um grupo de pessoas que tinham ideias abolicionistas, por exemplo, que essas ideias abolicionistas de Darwin vão ser reforçadas com a expedição agora, com essa viagem do Beagle. Eu vou continuar aqui. Charles Darwin havia sonhado em viajar pelo mundo e em 1831 seu sonho parecia estar ao seu alcance. A coroa britânica havia designado o HMS Beagle para mapear rotas marinhas ao longo da América do Sul e o capitão procurava um naturalista para a viagem. Darwin, aos 22 anos, enfrentaria um obstáculo, a aprovação do capitão Fitzroy. Fitzroy era um entusiasta da chamada fisionomia, a ideia de revelar o caráter de um homem pelos traços do rosto ou pela forma do corpo. E Fitzroy não gostou do formato do nariz de Darwin, achou que poderiam não se dar bem juntos. Seus modos cavalheirescos e paixão pela viagem convenceram Fitzroy. Darwin ficou exultante até que viu o Beagle. Ele o olhou. Tinha 27 metros de comprimento. Era pequeno. 7 metros de largura no seu ponto mais largo. Era pequeno. Olhou o camarote que teria que compartilhar. Precisava se curvar para entrar. Ele tinha 1,82 m e o teto era mais baixo. Seriam seus aposentos, o que claramente lhe dava uma sensação de claustrofobia. Das cartas de Darwin às irmãs, pais e amigos, vê-se que estava tomado por uma sensação de pânico. Deveria voltar atrás, mas é claro que não poderia. Ele sabia disso, era um cavalheiro, havia aceitado. Darwin chamou o camarote confinado de mal incessante. Ele se perguntava como 74 homens poderiam conviver durante os próximos 3 ou 5 anos quando soube que a embarcação era uma fragata, uma classe de embarcação instável conhecida como caixão flutuante. O navio ficou ancorado por meses esperando pelo bom tempo. Certa noite, alguns marinheiros se embebedaram. Na manhã seguinte, Fitzroy mandou que fossem açoitados. Darwin ficou horrorizado com o corretivo brutal e se perguntou se aguentaria uma viagem longa. Ele ficou tão ansioso que passou a ter dores torácicas. Finalmente, o Beagle zarpou e ele imediatamente descobriu um novo tormento. O pior de tudo era o enjoo. Ele sofria de enjoo no mar, como todos os Darwin, inclusive eu, através de gerações. É uma herança difícil que me faz vomitar o tempo todo. E o que surpreendeu a mim e a outras pessoas foi que ele sobreviveu apesar do enjoo, já que passou pelos piores mares do mundo. Nem mesmo o sono lhe trazia a paz. Sua cama era uma rede do tamanho da cabine e passava a noite indo de lá para cá, com uma regularidade nauseante. Após 2 meses, o Beagle chegou à América do Sul. Darwin recebeu suas primeiras cartas de casa e foi atingido por mais um golpe arrasador.
Quando Darwin partiu, tinha uma namorada. Seu nome era Fanny Owen. Eles costumavam deitar nas plantações de morango e comer morango juntos. E Darwin tinha um verdadeiro amor por ela. Fanny disse que esperaria, mas não o fez. Em menos de um ano de sua partida, ela se casou. Darwin ficou desolado com a notícia. Mas a natureza, seu amor mais antigo, preencheu o vazio. Nenhum romance poderia se igualar ao êxtase de sua primeira caminhada pela floresta tropical brasileira. A elegância das folhagens, a novidade das plantas parasitas, a beleza das flores me encheram de admiração. Esse dia trouxe um prazer maior que jamais imaginei sentir novamente. A mente é um caos de fascínio. Charles Darwin. Charles Darwin. Incansável, ele recolheu fósseis, peles e carcaças de centenas de formas de vida exóticas. Sempre que o Beagle aportava, era o primeiro a desembarcar para subir as montanhas. Ele andou por 640 quilômetros com gaúchos fortes, em suas palavras, os cowboys da América do Sul. Eram homens rudes e violentos. Darwin era um cavaleiro e os acompanhou bem. Quando jovem, ele era muito forte e vigoroso. Seus modos gentis conquistavam tanto nativos quanto seus rabugentos companheiros de viagem. Os marujos o chamavam de filo ou filósofo e o achavam excêntrico, mas inofensivo. Eles construíram barris para guardar sua coleção crescente de espécimes raros. Eles achavam que era importante e tinham razão. Ele havia se disposto a decifrar o enigma da intricada teia da natureza passo a passo. Ele descobriu um indício essencial nas montanhas acima da cidade de Salvador. Ele olhou para cima e viu ao longo da montanha uma faixa estreita que descobriu serem conchas. Seguiam regularmente pelo terreno, bem mais alto que o mar, e Darwin começou a se perguntar o que havia ocorrido. A terra teria se erguido ou a água baixara? A cristandade achava que a superfície terrestre permanecera fixa desde o dilúvio. Suas próprias observações lhe diziam que era um planeta em constante mudança. Inflamado por seu entusiasmo intelectual, ele parecia desatento a potenciais perigos. Na Argentina, ele desafiou o cruel ditador, o general Juan de Rosas. Darwin precisava vê-lo para obter um passaporte. Ele se denominou Dom Carlos, naturalista. E perguntaram, naturalista? O que é naturalista? E ele respondeu através do intérprete que um naturalista era um homem que se interessava por tudo, por qualquer coisa. E disseram, um espião. Darwin conseguiu conquistar Rosas, obtendo passe livre e acompanhantes para entrar na densa floresta. Ele estava cada vez mais seguro de si até que encontrou os selvagens da Terra do Fogo. Nada o havia preparado para as qualidades animalescas, a nudez, o primitivismo, dormindo enroscados no chão. Ele mal podia crer que o mesmo Deus havia criado humanos tão rudes, humanos tão elevados como ele próprio, e ainda os refinados professores de Cambridge. A experiência o convenceu de que o homem seguramente tinha raízes no reino animal. Todas as criaturas da Terra tinham parentesco e eram vulneráveis aos caprichos da natureza. Darwin chegou muito perto de não modificar o curso da história ocidental quando passaram pela primeira vez pelo Cabo Horn. Havia ondas imensas e o Beagle foi assolado 3 vezes e, finalmente, na terceira, se inclinou para o lado e a cabine de popa começou a encher de água e os barcos se soltaram. Se houvesse um quarto vagalhão, todos estariam perdidos. Darwin periodicamente encaixotava espécimes e os enviava ao professor Henslow, em Cambridge. Ele recebeu cartas em vários portos, mas após 2 anos não havia recebido uma palavra sequer de Henslow. Começou a achar que seu trabalho era inútil, que a viagem toda era uma perda de tempo. Finalmente ele recebeu uma carta. Henslow adorara o acervo e louvava o brilhante trabalho de Darwin.
Darwin ficou exultante. Henslow chegara a divulgar o trabalho de Darwin sobre fósseis entre os cientistas britânicos, fazendo de Darwin uma celebridade. Mas suas coleções não se comparavam às de um pequeno arquipélago na costa do Equador. Ele não imaginava que seu destino e o curso da história humana mudariam com o que ele descobriu nas Ilhas Galápagos. Sua primeira reação na ilha foi de desalento. A distância parecia árida e infernal. Ao olhar novamente, percebeu que era repleta de vida estranha e exótica. Os Galápagos que ele encontrou eram uma espécie de laboratório ao ar livre, algo pré-histórico e ainda existente naquele tempo. Era o local mais extraordinário onde o homem jamais pisara até os últimos 100 anos. E nenhum animal tinha medo dos homens, o que era emocionante. Darwin se aproveitou de sua mansidão e andou no casco de tartarugas gigantes. Ele notou que elas e outros animais existiam com pequenas variações em cada ilha. Os tentilhões de uma ilha tinham bicos longos para pegar insetos. Os de outra possuíam bicos fortes para esmagar nozes, e mesmo assim ele percebeu que cada espécie deveria ter vindo de um ancestral comum. A Bíblia dizia que as espécies foram pré-determinadas na criação. Os Galápagos sugeriam que os animais se desenvolviam. A descoberta de Darwin parecia desafiar a Deus. Ele escreveu a um amigo: é como confessar um assassinato, mas preciso acreditar que as espécies podem se modificar, evoluir. Bom, era como um assassinato, porque um assassinato é um crime capital. Os assassinos são punidos. Darwin sentiu que seria punido. Darwin lutara a vida toda para seguir os princípios do bom comportamento ensinados pelo pai. Ele havia estudado medicina e religião para se enquadrar em uma sociedade respeitável. Agora sua mente estava arrebatada por uma ideia que ameaçava subverter a ordem estabelecida e torná-lo um pária. Em 1836, o HMS Beagle retornou à Inglaterra após 5 longos anos no mar. Charles Darwin havia começado a viagem como um jovem assustado recém-saído da faculdade. Ele a terminou como um homem confiante de 27 anos. Havia sobrevivido a constantes enjoos e a perigosos nativos, e apesar disso havia feito um trabalho brilhante como naturalista. Durante a viagem havia descoberto mais de 1.500 animais, preservados em álcool, quase 4.000 amostras de peles, ossos e espécimes secos, muitos deles novos para a Europa Ocidental. A elite dos cientistas britânicos fez fila para conduzir o distinto jovem a seu seleto círculo. Por fora, ele parecia a imagem da respeitabilidade. Por dentro, se sentia atormentado por viver uma vida dupla. Darwin rapidamente se tornou membro da Sociedade Geológica, o centro ativo de pessoas que trabalhavam na área de história natural. Darwin rapidamente foi impelido ao âmago do estabelecimento científico. Foi apresentado ao clube de elite de cavalheiros, o Athenaeum. Estava ladeado pelos grandiosos e distintos. Pessoas que o amaldiçoariam e arruinariam sua carreira profissional se soubessem que, secretamente, era partidário da transmutação. A transmutação, como a evolução era chamada na época, dominava seus pensamentos íntimos. Convencido de que espécies se modificam, ele se voltou para o próximo mistério. Por qual mecanismo elas se transformam? Uma observação. Transmutação é justamente porque não existia a palavra evolução no sentido atual. Então, transmutação, justamente a própria palavra contribuía para a resistência a ela, porque no final do século XVIII a química se estabelece
demonstrando que não existe transmutação de elementos, porque elementos da matéria são justamente aquelas porções da matéria que não se transmutam, que não se transformam, que são, não é nem estáveis, são muito mais do que estáveis. Hoje em dia a gente sabe que não. São só estáveis, muito estáveis. Certo? O hidrogênio, um átomo de hidrogênio pode durar bilhões de anos. Certo? Então, mas como na época se tinha essa noção de que química surgiu a partir de um conceito de que existem elementos que não se transmutam, muita gente na época que estudava os seres vivos considerava que espécies também seriam como os elementos, que espécies não transmutam. Fizeram essa analogia, que espécies não transmutam, que é aquela, digamos assim, porção de vida que não pode ser transformada em outra. E, de fato, é um grande nó, um grande problema a ser resolvido ainda, essa possibilidade de que uma espécie pode ser transformada em outra. Essa possibilidade pouca gente imaginou na época. Na mesma Lamarck uma teoria da evolução, mas pouca gente aceitava. Essa foi ao longo do século XIX que foi melhorando, mas vamos continuar aqui. Uma viagem de descoberta não se resume a ver novas paisagens, mas voltar para casa e ver a paisagem familiar sob um novo olhar. E foi exatamente o que Darwin fez quando chegou do Beagle. Continuou seus estudos e suas explorações em seu próprio quintal na zona rural inglesa. Estudou como criadores de cavalos e pombos obtinham uma característica desejada e se perguntava se a natureza usaria um método similar. Em 1838, o esboço de sua teoria estava claro. A competição na natureza faz com que as espécies se modifiquem e somente aquelas cujas mutações são mais adequadas ao meio sobrevivem. Em resumo, somente os mais aptos sobrevivem. Em 1839, ele publicou A Viagem do Beagle, um relato vívido de suas aventuras científicas, parecido com os livros que havia instigado sua imaginação em Cambridge. Tornou-se um best-seller imediato, confirmou sua posição científica e lhe trouxe a aclamação pública. Agora, aos 30 anos, ele pensava na questão do casamento. O lado positivo, os filhos. Uma esposa terna e uma companheira constante. Os pontos negativos, perda de tempo, discussões e visitas forçadas aparentes. Imaginando uma esposa, um sofá e música, comparando-se isso à realidade na qual ele vivia, ele resolveu que precisava se casar. Na verdade, ele escreveu casar, casar, casar. A tradição ditava que os aristocratas deviam se casar com pessoas próximas, frequentemente com primos. Uma prima de Charles, em primeiro grau, Emma Wedgwood, era instruída, refinada e herdeira da dinastia de cerâmicas Wedgwood. Darwin encontrou em Emma Wedgwood uma pessoa atraente que tinha muitas características de uma boa mãe. Escreve em suas cartas e anotações que procurava alguém que pudesse cuidar dele ou lhe dar incentivo. Emma sentiu-se atraída pela sensibilidade de Darwin e entusiasticamente aceitou seu pedido de casamento. Com a riqueza das duas famílias, Darwin jamais precisaria se preocupar em ganhar a vida. Eles pareciam o par ideal, porém, um conflito ameaçava sua felicidade. Ela era cristã e ficou profundamente preocupada que a liberalidade de pensamento de Darwin o afastasse da igreja e da salvação. Ela temia que a falta de crença de Darwin na revelação cristã os separaria na eternidade e que ele iria para o inferno enquanto ela iria para o céu.
Quando Emma confidenciou suas dúvidas a Charles em uma carta, ele desabou em prantos. Ele a amava muito, mas não podia fingir acreditar na salvação divina. Era um dilema sem solução, e ambos escolheram deixá-lo em segundo plano. Em 1839, eles se casaram e 3 anos depois mudaram de Londres para a zona rural inglesa. A agradável propriedade de Darwin, Down House, lhe forneceu um refúgio seguro para perseguir suas ideias radicais. Por trás da aparência de um estudioso respeitável, ele cometia heresia. Em 1842, escreveu um ensaio de 35 páginas esboçando sua teoria da evolução, colocou em um envelope lacrado e entregou a Emma com instruções de publicá-lo caso ele morresse subitamente. Darwin worried at each step. Darwin se preocupava a cada passo, porque desde cedo notou que se estivesse certo, estaria assumindo o que mais tarde chamaria de revolução na biologia. A revolution in biology. Ensinar a evolução, naquele tempo, era se declarar além da fronteira científica, ser um pária, ser perigoso. A última coisa que um jovem que tenta se firmar gostaria de ser. Darwin não teve escolha a não ser manter suas ideias para si e o fez por 20 anos. O silêncio pode ter custado caro. A essa altura, Darwin foi acometido por uma violenta doença que o assolaria pelo resto da vida. Durante semanas teve febre, calafrios e vômitos. Seu estado provavelmente tinha 2 causas: crises de pânico pelo estresse de sua vida dupla e a doença de Chagas, por uma mordida de inseto sofrida no Brasil. Isso é controverso, mas de fato ele foi picado por barbeiro. Isso está no diário dele, nas anotações de viagem, que ele foi picado por barbeiro na região já do sul do Brasil, entre Brasil e Argentina, num acampamento. Mas ele também tinha síndrome do pânico, né? Aí vocês vão ver. A doença de Chagas o predispunha a adoecer quando algo o aborrecia. Darwin criara um padrão de se tornar extremamente doente por qualquer distúrbio emocional em sua vida, até mesmo em pensar nas ideias evolucionistas. O vigoroso explorador que havia escalado montanhas, lutado para caminhar pelo solo de sua casa de campos, nos próximos 40 anos viveria praticamente inválido. Raramente saía de casa, conseguindo trabalhar apenas 2 ou 3 horas por dia. Eu sou um cão adulto, tedioso e desanimado perto do que era. É uma penitência amarga compreender que a raça é dos fortes e que provavelmente farei pouco a não ser admirar os avanços que outros farão na ciência. Darwin passou grande parte da década de 1840 fugindo do segredo bloqueado em sua mente. Sua teoria da evolução era explosiva demais para ser transmitida ao mundo. Poderia arruinar sua reputação e a de sua família. Problemas crônicos de saúde limitavam seu trabalho diário a poucas horas, tempo que era gasto explorando os menores detalhes da natureza. Ele dedicou 8 anos a uma análise exaustiva dos cirrípedes marinhos. Durante muito tempo, a casa de Darwin era o mundo dos cirrípedes. Havia cirrípedes em jarros por toda parte. Há uma história de que um amigo do filho de Darwin o visitou e perguntou: onde o seu pai trabalha com os crustáceos? Sua doença o confinou a Down House e o forçou a trazer para si o mundo exterior através de um vasto universo de correspondência. Ele buscava informações com o mesmo apreço que havia colecionado besouros. Entrava em contato com todos, desde marujos a missionários e naturalistas, em busca de espécimes distantes e descobertas científicas.
He worked hard. Ele trabalhava com afinco, escrevia cartas dia após dia, quer estivesse doente ou bem. Darwin escrevia cartas para outros cientistas explorando suas ideias. Onde viu isso? Onde encontrou aquilo? Você já ouviu falar disso? Então havia uma fascinante tensão entre Darwin, o consumado cientista internacional, e Darwin, o recluso. Consummate international scientist, and Darwin the recluse. Em casa, o dia todo contava com um ambiente doméstico arrumado e a atenção constante de sua amada esposa, Emma. Ela era sua enfermeira e protetora, abrigando-o de visitas não desejáveis. Quando estava cansado demais para trabalhar, ela lia alto ou tocava piano para ele. Eles tiveram 10 filhos. 7 viveram até a idade adulta. Em uma época de pais distantes e autoritários, como seu próprio pai, Darwin abertamente amava e venerava os filhos. Ele nunca estava ocupado demais para dar atenção a seus interesses ou para brincar com eles. Na verdade, um de seus filhos, aos 4 anos, entrou no escritório de Darwin e tentou suborná-lo com 6 centavos para deixar o trabalho e ir brincar com as crianças. Ele era muito afetuoso, era muito apegado aos filhos e gostava de se divertir com eles. Assim como Darwin amava os filhos, eles entendiam sua sensibilidade incomum ao sofrimento. Quando as crianças se machucavam, sofriam um corte ou um arranhão, elas esperavam no corredor do escritório de Darwin até que ele saísse para colocarem curativos, porque a visão de ferimentos o deixava devastado e eles queriam poupá-lo desse sofrimento. Ele tinha uma ligação especial com a filha mais velha, Annie. Uma criança alegre e otimista. Ela se tornou sua companheira constante. Ela era uma criança linda e Darwin achava que ela seria a filha que cuidaria dele em sua idade avançada. Ela brincava calmamente perto de sua cadeira enquanto ele fazia suas pesquisas. Era a única filha que ficava no escritório enquanto ele trabalhava. Aos 9 anos, o espírito alegre de Annie começou a desvanecer. Por um período de meses foi enfraquecendo cada vez mais, resistente a todas as tentativas de cura. Darwin freneticamente consultava um especialista após outro. Finalmente, sozinho ao lado de seu leito, ele a viu partir, sem nada poder fazer. Ele ficou lá e a observou até a morte no final da semana de Páscoa de 1851. Quando ela se foi, se deu conta de que não havia ressurreição. E acho que a morte de Annie, esmagada pela luta pela vida, marca o fim da crença de Darwin em um universo justo e ético. Sua alegria e estado de espírito irradiavam de todo o seu semblante e tornava cada movimento cheio de vida e vigor. Ao caminhar comigo, ela geralmente andava na frente, fazendo piruetas de forma elegante. Seu rosto resplandecia com um sorriso doce. Gostaria que ela soubesse agora o quão profundamente e o quão ternamente nós amaremos para sempre seu querido rosto alegre. Após a morte de Annie, Darwin retomou o trabalho adiado por tanto tempo, a revelação pública de sua teoria da evolução. Ele passou anos escrevendo, refinando, aperfeiçoando seu livro, até que um incidente em 1858 repentinamente o reanimou. Havia esperado 20 anos para publicar, e agora o naturalista inglês Alfred Wallace havia independentemente desenvolvido ideias similares sobre a evolução e a seleção natural. Darwin estava determinado a reivindicar crédito público por sua ideia revolucionária e irrompeu em um frenesi de escrever durante 13 meses. Ele sabia que seu livro ameaçaria sua reputação e colocaria em perigo o futuro dos filhos. E o pior de tudo, traria sofrimento para uma mulher que ele chamava de meu anjo. Emma, a esposa, era uma cristã devota. Darwin a amava, a respeitava verdadeiramente. E, portanto, fazer algo que obviamente a magoaria era algo que ele detestaria fazer. E mesmo assim, estava claro para ele, desde o início, que a ideia que ele lançava era algo que ela teria extrema dificuldade em lidar.
Porque a evolução implicava que os humanos eram meramente animais sem uma alma imortal, os cristãos a consideravam imoral. Sem a alma não há incentivo para se viver uma vida de bem. Não há paraíso ou inferno, não há recompensas nem punições. E enquanto lutava para terminar o livro, Darwin sentia que sofria por seus pecados. Ele tinha furúnculos, caiu e machucou a perna. Mal podia andar. Vivia vomitando e tentava corrigir a prova do livro e enviava cartas para acompanhar as cópias de apresentação para seus amigos de Cambridge, seus clérigos. E ele dizia, ansiarão por me crucificar vivo e assim por diante. Realmente sentimentos muito fortes de medo que reagissem contra o livro ao qual dedicara a sua vida. Ele sentia o peso do mundo nos ombros. Durante 20 anos, havia lutado contra seu destino. Durante 20 anos, vivera uma vida dupla. Agora, seu silêncio terminara. Em novembro de 1859, ele publicou A Origem das Espécies e aguardou pela tempestade. Em 1859, aos 50 anos, Darwin revelou sua teoria da evolução e a origem das espécies. Isso causou um alvoroço imediato. A primeira impressão de 1.250 exemplares vendeu em um único dia. Darwin e sua teoria foram incompreendidos. As pessoas acreditam hoje que ele disse que descendemos dos macacos. Ele jamais disse isso. Disse que macacos e humanos vieram de um ancestral comum e seguiram um caminho diferente. Para a Inglaterra vitoriana, a evolução de animais inferiores parecia extremamente improvável. Darwin foi ridicularizado, zombaram de sua teoria. Sua barba branca era uma dádiva aos caricaturistas, inspirando uma legião de desenhos comparando-o a peludos macacos. A igreja anglicana dominava como a igreja oficial na Inglaterra. A teoria de Darwin implicava que a autoridade eclesiástica era, no mínimo, supérflua e, no máximo, fraudulenta. E isso era terrivelmente ameaçador aos pilares da sociedade estabelecida. Era citado o que acontecera na França no século anterior, quando o pensamento liberal e ideias radicais haviam estimulado as classes mais baixas a questionar a ordem estabelecida e vejam só o que aconteceu. Muitos perderam a cabeça. Ninguém queria que aquilo acontecesse na Inglaterra. Publicamente, os debates encolerizavam criacionistas e evolucionistas. Darwin superava a controvérsia na segurança de Dalhousie e trabalhava nos bastidores para obter suporte à sua teoria na elite de cientistas. Darwin entendeu o valor de relações públicas. Ele fez uma campanha consciente para converter os 10 ou 15 homens mais notórios na ciência ao evolucionismo e mantinha uma lista de quem estava indeciso, quem era a favor e quem era contra ele. A opinião pública e intelectual foi aos poucos se voltando a seu favor. Ninguém com mente aberta poderia ignorá-la. Até alguns religiosos concordaram que Deus poderia ter criado a vida na Terra para que as criaturas que criou evoluíssem e se modificassem. Em 1871, Darwin publicou A Origem do Homem, pela primeira vez ligando diretamente a ancestralidade humana aos animais inferiores. Para sua surpresa, a obra foi recebida sem o furor que havia cercado a origem das espécies. Em apenas uma década, suas ideias haviam se tornado parte da corrente principal, e a enorme carga da evolução finalmente retirada de seus ombros fez com que sua saúde melhorasse consideravelmente. Os sintomas terríveis de mais de 30 anos desapareceram. Ele vagava pelo terreno de Dalhousie com vigor renovado, avidamente interessado no estudo detalhado de vermes. O mundo havia mudado em 20 anos desde A Origem das Espécies. Enquanto muitos ainda discordavam das ideias de Darwin, ninguém era ridicularizado por discuti-las. Darwin se tornou uma figura idosa respeitada e foi agraciado com um diploma honorário de Cambridge, 50 anos após quase ter sido reprovado. Sua alma estava em paz.
a não ser pelo conflito doloroso e não resolvido com a esposa, Emma. Vou colocar aqui só uma observação, né? Você pode notar que depois que ele viu que aquelas ideias não estavam arruinando a família dele, né, a reputação, etc., os sintomas dele, aqueles sintomas dele foram resolvidos, né? Foram resolvidos. Era muito mais síndrome do pânico do que provavelmente doença de Chagas. O problema dele é muito mais síndrome do pânico, porque passou a vida toda, querendo ser aceito, não tinha, etc. Olha, logo depois que o livro foi publicado, isso foi em 1860, houve uma reunião, um encontro da Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência, né, que os estudantes chamavam essa sociedade de, porque é BAAS, né, British Association for the Advancement of Science, né, e os estudantes brincavam que era British F. E teve um debate, foi o primeiro grande debate público sobre a teoria da evolução. E quem debateu foi o Thomas Huxley, que acabou recebendo o apelido de Bulldog de Darwin, por ser um apoiador, e quem participava desse debate público, porque Darwin não tinha condições de fazer isso, não tinha saúde e também não tinha condições emocionais de enfrentar, de defender suas ideias publicamente. Ele escrevia, agora a defesa pública é outra história. Foi o Thomas Huxley versus o Samuel Wilberforce. Então, foi um debate entre o Bulldog de Darwin e Sam Escorregadio, como era o apelido desse Samuel, que era um bispo anglicano. E aí tem passagens memoráveis ali. Eu já vi em filmes. Já vi em filme mesmo de ficção, baseado em fatos. Né? Já vi filmes que mostram esse debate e os pontos mais controversos, mas de qualquer maneira, a argumentação que o Samuel Wilberforce usa é uma argumentação científica. Ele não entrou na seara religiosa, ele falou objeções científicas. De fato, nesse ano 1860, não se tinha ideia do tempo de idade da Terra, e a teoria da evolução de Darwin é baseada na ancestralidade comum, uma ancestralidade que no final das contas seria para todos os seres vivos. Seria a evolução do tipo árvore, que o original vai se ramificando e dando, quanto mais afastado do ancestral comum, mais diferente é, maior número de variações, porque variações vão se acumulando e vão sendo selecionadas de acordo com o ambiente. Se esses seres se afastam do ambiente original, acabam acumulando variações diferentes, porque são selecionadas de forma diferente. Esses seres são selecionados de forma diferente, né? Então,
foi uma das objeções, até porque não existiam mecanismos, uma teoria da hereditariedade adequada, nem Darwin tinha. Darwin tentou elaborar uma teoria da hereditariedade, mas Darwin era um naturalista. Realmente ele não era um cientista experimental. Quem na mesma época foi um cientista experimental, mas ninguém tomou conhecimento, foi Mendel, que fez um trabalho experimental e que permitiu criar um modelo adequado de explicação hereditária. Na mesma época, Darwin tinha o trabalho de Mendel, provavelmente nunca leu, tinha porque era assinante da revista, do periódico, mas foi escrito em alemão. Não só isso, porque você sabe que ele nunca leu, porque nunca foi aberto. A revista nunca foi realmente aberta, porque tinha que fazer recortar. É aquele tipo de encadernação que ela vem dobrada simplesmente e tem que recortar para poder abrir. Então isso nunca foi feito. Então ele provavelmente nunca leu, além do mais era em alemão, porque a gente tomou conhecimento na época. Teve vários motivos porque Mendel não foi reconhecido em vida. E outros porque ele foi muito bem reconhecido depois. Nós vamos ver isso. Mendel é assunto para depois. E falta de uma teoria de hereditariedade, falta de saber o tempo de vida da Terra, de existência, porque se todas as espécies, milhões e milhões de espécies diferentes, são descendentes de um só, e foi por variações ao longo de muitas gerações, e separação entre essas espécies, foram separando, formando espécies diferentes, no final das contas, isso requer muito tempo. Muito tempo. Era, nessa época, inconcebível que a Terra tivesse bilhões de anos de existência. Isso era algo inconcebível. Só no século XX. Agora, não mostra no... Eu vou mostrar aqui nos slides depois. Não vou entrar nesses detalhes agora não. Certo? Não vou entrar nesses detalhes agora não. Está quase terminando esse documentário, está quase terminando. Esse tipo de documentário foi feito para o grande público. Então, realmente não há detalhes técnicos não existe detalhe técnico neles, né? Aprofundamento técnico. Assim, porque o São Escorregadio, ele cita o trabalho do Lord Kelvin, um trabalho recente, de que tinha estimado a existência do Sol e Terra, do Sistema Solar, em cerca de 400 milhões de anos. Isso de existência, fora o tempo necessário para que a Terra tivesse condições de originar a vida. E é muito pouco tempo. Ele fez essa estimativa em termos termodinâmicos, ao fazer comparação da temperatura média da crosta terrestre com a temperatura da lava, do magma, e considerando a luz da Terra como se fosse uma bola de magma que fosse perdendo calor por espaço. Fosse perdendo calor por espaço. Pelo cálculos termodinâmicos, ele fez essa estimativa. Estava errado? Estava totalmente errado, porque não entra em consideração a existência de calor gerado na Terra por decaimento de isótopos radioativos, que eles liberam calor.
ao decair, e muito calor. E isso aquece a crosta. Então, a crosta, se não fosse esses elementos radioativos, esses isótopos, seria muito mais fria. Mas aqui não. Vai tendo essa fonte de calor existe. Então, é só o século XX, né, que se tem conhecimento de isótopos radioativos. Outra coisa também, o Sol, né, que é uma grande usina à fusão nuclear de hidrogênio. E Sol ter bilhões de anos de existência e existir por mais uns 3 a 5 bilhões pela frente, isso era inconcebível. Mas vamos lá, voltar aqui a biografia, está quase terminando, certo? Emma acreditava piamente na vida eterna para os cristãos salvos e ficava muito triste em pensar que ela e Darwin não passariam aquela vida juntos. Essa diferença religiosa se tornava mais pungente à medida que os anos finais se aproximavam. Em abril de 1882, Darwin, aos 73 anos, sofreu um grave ataque cardíaco e passou os poucos dias que lhe restavam como a maior parte de sua vida, amparado por sua querida Emma. Quando ele morreu literalmente nos braços dela, sua cabeça repousada em seu regaço, ao dar seus últimos suspiros, ele disse que esperava que de alguma forma eles pudessem ficar juntos. Mas sabia que por sua luz, ela teria uma vida eterna, e ele não. Sua morte deu origem a uma controvérsia final: o local de sepultamento. A família se surpreendeu com a solicitação de que o corpo fosse enterrado na abadia de Westminster. Os tempos eram tempestuosos. A abadia precisava mais disso do que ele precisava da abadia, porque Darwin havia anexado novos territórios, sendo o grande imperialista, novos territórios de conhecimento, e havia colocado a bandeira da ciência em novos reinos. A Inglaterra reclamava seu filho rebelde como seu. Em 26 de abril de 1882, a elite da sociedade britânica se reuniu no pátio da igreja da abadia de Westminster para ver Darwin ir repousar ao lado de Sir Isaac Newton. Um agnóstico que havia minado a autoridade cristã passaria a eternidade em solo sagrado. Nos séculos após sua morte, A Origem das Espécies foi publicada 400 vezes, em 29 idiomas. Seus princípios sobre a modificação por elementos naturais alteraram para sempre a forma como vemos o mundo. A partir da publicação de A Origem das Espécies, Deus foi posto de lado em área após área, na medida em que a explicação natural tomou conta. Todos os fenômenos de seres vivos, inclusive os humanos, sua organização social, seu comportamento, são desenvolvidos e controlados pelas forças naturais. Darwin modificou a visão de mundo para sempre, como poucos homens fizeram no curso da história. Ele deu origem a uma nova era na ciência, assim como na cultura popular. Acho fascinante que seu nome apareça nos jornais e revistas e até na televisão. Praticamente todos os dias há menção a Charles Darwin, o que me é muito caro. Na verdade, já me perguntaram se podiam me tocar ao saberem que sou seu bisneto. Isso me impressiona bastante. Darwin dedicou sua vida a descobrir os grandes segredos da natureza. Durante seu funeral, o coro da abadia cantou um hino especialmente composto com a letra do livro dos Provérbios. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o que adquire conhecimento.
pessoal. Vamos continuar, pessoal. Eu vou continuando o assunto, né? Agora com... Não, peraí, cancelar, não é agora, não, é a tela inteira. Vamos lá para a apresentação. Nessa apresentação aqui, vou falar agora de evolucionismo, de forma geral. Não só de Darwin, mas evolucionismo de forma geral, certo? Vamos. Vamos lá com os conceitos pré-evolutivos. Ora, durante a história toda da humanidade, a ideia de que uma espécie poderia se transformar noutra, etc., é bem contraintuitiva. Afinal das contas, sempre se viu que o filho de um cavalo, de uma égua, são cavalos, né? Se nasce cavalos a partir de cavalos, cães a partir de cães, gatos a partir de gatos. Então, se tinha sempre essa ideia de que havia algo que gerasse esse tipo de estabilidade, digamos assim. Então, o fixismo considera que não existe a evolução, ou o fixismo considerou que não existia a evolução. Então, são conceitos em relação à espécie, são conceitos atemporais, ahistóricos, sincrônicos, em que as espécies convivem todas no mesmo tempo. Então, porque aí não há necessidade de quê? De história, de tempo. Né? E muitos dos conceitos de espécie, certo? Diz respeito a características morfológicas externas e a compatibilidade reprodutiva. Mas como explicar que haja espécies? Então, existe forma de explicar três escolas fundamentais, certo? Idealismo ou tipologismo de Platão, que espécies são como a espécie são como as ideias dele de Platão, em que os presentes aqui na Terra eram variações imperfeitas do tipo ideal, que seria o tipo ideal, seria o arquétipo. Por exemplo, então, seriam cópias imperfeitas do arquétipo. Aristóteles é diferente, que é o chamado conceitualismo, em que espécies são conceitos, vamos ver. Mas existe, de acordo com Aristóteles, existiria algo comum a todas as espécies, mas de qualquer forma, espécies são conceitos epistemológicos, são conceitos, são questões epistemológicas. E o nominalismo de Ockham, que considera que só existem indivíduos. Então, historicamente, nós temos como conceituar a espécie, essas três escolas fundamentais, em termos de que é espécie. Porque, antes de tudo, para a gente considerar que se uma espécie evolui ou não evolui,
tem que saber o que é espécie, ou como se pensa que é uma espécie. Sim, e fixismo é diferente de criacionismo. Fixismo é a negação da evolução, é o fixismo. O criacionismo é a crença na criação divina. Então, o oposto do evolucionismo é o fixismo. Certo? O criacionismo é a crença na criação divina. Embora muitos criacionistas são fixistas também, mas não é obrigatório. Certo? Não é obrigatório. Ou seja, são dois conceitos diferentes. O criacionismo diz muito mais respeito à crença e à religião. E o fixismo, sim, é um conceito dentro da filosofia natural. Foi um conceito, né? A gente não pode dizer é um conceito, está mais para foi. Vamos continuar. O idealismo, todos os membros de um táxon certo, determinado compartilham certas propriedades essenciais. O eidos, ideia, essência. A espécie é definida por meio de um arquétipo, idealização, abstração extraída de todos os que compartilham as propriedades essenciais. E os membros de uma espécie são imperfeitamente semelhantes ao arquétipo. Então, variações imperfeitas do arquétipo que é o perfeito, que se juntar todos esses compartilham as propriedades essenciais, todas as propriedades se juntar e fizer um denominador comum, aí temos o arquétipo, que seria o perfeito, representante perfeito. Esse pensamento perdurou até o começo do século XIX. Entre dentro da filosofia natural. O conceitualismo, que a espécie é um conceito, ou seja, é uma questão epistemológica, mas não é arbitrário, ou seja, baseado em coisas concretas. As características dos indivíduos que compartilham são reais. Aí tem o tradicional, Buffon, Lamarck e Darwin eram conceitualistas em relação, tanto Lamarck quanto Darwin eram, mas só que Buffon era um fixista. E existem apenas indivíduos e espécies, são convenções nominais e práticas. E o contemporâneo, nominalismo contemporâneo, que espécies são indivíduos concretos e reais. Porque o nominalismo contemporâneo já leva em conta a existência de genes. Certo? Mas vamos continuar. Antes de Darwin, a gente tem, por exemplo, inclusive a influência em Darwin do avô dele, Erasmus Darwin. Certo? É gozado que tanto o avô quanto o pai eram obesos, mas então Zoonomia foi um livro que exerceu grande influência, o livro do avô exerceu grande influência em Darwin, mas nesse livro já existem ideias evolutivas, ideias de que espécie pudesse se transformar. Agora, ele falta mecanismo, falta explicar os processos. Ou seja, defende essa ideia, mas não diz como é que aconteceriam essas transformações em uma edição mais nova desse livro de Cambridge, Erasmus Darwin, em 2 volumes, se eu não me engano.
Então, outra teoria da evolução, que realmente surgiu antes de Darwin, e ao longo da vida de Darwin, ela era mais aceita do que a própria teoria da evolução de Darwin, é a de Lamarck. Ou o nome dele mesmo, né, o nome dele era Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, Cavaleiro de Lamarck, Chevalier de Lamarck, porque era o título dele, né, que recebeu por serviços prestados. Ele tinha um trabalho no Jardim Botânico Real, certo? E a teoria da evolução dele é muito diferente da de Darwin. É muito diferente, certo? Então, a teoria da evolução de Lamarck, certo, tem como característica, é baseado em princípios, em leis. É melhor chamar de princípio, costuma se chamar de lei, mas no sentido científico aquilo não são leis, né? Em princípio desenvolvido por ele a partir da experiência pessoal dele de observar a natureza e do trabalho dele em história natural. Ou seja, não são leis desenvolvidas a partir da experimentação, certo? Não são leis desenvolvidas a partir da experimentação. Então, é espontaneísta o evolucionismo de Lamarck, porque considera que deve haver geração espontânea dos organismos mais simples, é a base da origem da vida, de todos os seres vivos. Então, há geração espontânea no trabalho de Lamarck. Depois eu explico como. Tem uma figura que ajuda isso. É organicista, está dentro da visão de mundo de que a natureza é um organismo, uma visão que ganhou força no século XIX, que os seres vivos são organismos, não são máquinas. A natureza, um organismo, funciona de forma orgânica, a partir das leis que regem a natureza, e isso tudo leva ao progresso. É progressista. Então, é melhor falando, quando se explicar essas chamadas leis de Lamarck, que são 4. São 4, não são apenas 2, que nós temos do uso e desuso de órgãos, que os órgãos se atrofiam ou se desenvolvem a partir do uso deles ou do desuso. Isso aí realmente só existe mesmo em alguns casos, em algumas situações. Vocês sabem que a atrofia e o crescimento só se for de músculo ou da nossa regulação metabólica. Um pescoço de girafa não ia se alongar por necessidade mesmo, isso não acontece. Mas ele pensava que sim. Aí, o exemplo da girafa é um exemplo famoso, né? Todo mundo fala logo nesse exemplo da girafa, do pescoço das girafas. Herança dos caracteres adquiridos, porque falta uma teoria falta a eles uma teoria hereditária, uma teoria da hereditariedade, certo? Não existe genética. Não existe nenhuma forma de genética aqui.
E terceira, que ele desenvolve depois delas, para poder ter um todo coerente. Essas 4 leis de Lamarck formam um todo coerente. A necessidade, que é a mudança de uma espécie, é sempre devido à necessidade de sobrevivência. Certo? A mudança que leva à herança dos caracteres adquiridos sempre é por uma necessidade. E tudo isso leva ao progresso, que é o aumento progressivo da complexidade das espécies. Porque vão se acumulando mudanças, geração após geração, e isso provoca aumento da complexidade. E isso significa aperfeiçoamento. Então, a teoria dele é progressista. Vocês podem notar que existem problemas epistemológicos nessas leis, ou nesses princípios desenvolvidos por Lamarck, que é uma coisa muito mais da tentativa de explicação dele do que de algo que foi resultado de observação das coisas como acontecem na natureza. Certo? Falta aqui, para chegar a essas leis ou esses princípios, falta realmente observações que comprovem, ou que verifiquem, ou que façam um teste, ou que corroborem, vamos usar uma palavra popperiana aqui, de Karl Popper. Falta experimentação, falta desenvolvimento de hipóteses. Como é que, também na época dele, como é que se poderia fazer a experimentação a respeito da herança dos caracteres adquiridos? Vamos dizer aqui que ele coloca primeiro como uma questão de hipótese. Ele teria que verificar em ambiente controlado se isso aqui existe. Mas, sendo um ambiente controlado, ou sendo dos caracteres adquiridos, no ambiente controlado é como aqueles experimentos dos camundongos que, tipo, August Weismann, ele pegava camundongo e amputava, certo? E cortava a cauda fora, né? Amputava a cauda do macho e fêmea e botava para cruzar. Isso foi já depois de Darwin, um pouquinho depois, depois da publicação da Origem das Espécies. Para demonstrar, August Weismann, que era um biólogo e médico alemão, ele queria provar que não existia herança dos caracteres adquiridos. E usou esse tipo de experimento, fazendo com centenas de camundongos, e todos os descendentes sempre nasciam com cauda, para demonstrar que não existe herança dos caracteres adquiridos. Mas quem aceitava o lamarquismo dizia: ele não está levando em conta que a mudança é devido à necessidade de sobrevivência, e amputar a cauda é um acidente, certo? Isso não leva a progresso. Isso não foi por causa do desuso de órgãos. Foi um acidente, não é um uso e nem desuso, né? Então, realmente, como fazer experimentos a partir dessas leis é meio difícil. Vamos lá. Esse gráfico aqui a gente tem o grau de organização e aqui o tempo, até o presente. Digamos assim, os primeiros seres vivos a surgir foram os mais simples, que surgiram por geração espontânea. Aqui, menos complexos e mais antigos. Com o tempo, eles foram evoluindo e deram origem a seres um pouco mais complexos,
com o passar do tempo, vai aumentando a complexidade e cria-se uma linha evolutiva ou cadeia evolutiva. Então, a evolução por cadeias ou por linhas de evolução, certo? Até chegar a grau máximo de organização, que nessa visão lamarckista seria o ser humano, aqui, no ápice da evolução. E esses seres, os mais simples, certo, continuaram a brotar por geração espontânea ao longo do tempo e foram dando origem a outras linhas evolutivas, outras cadeias, certo? É como a gente imaginar que, por exemplo, se nós estamos aqui, o chimpanzé, por exemplo, estaria abaixo da gente porque é uma espécie mais recente, que pegou uma linha evolutiva mais recente e não chegou ao grau de complexidade da gente. E é só uma questão de tempo para que o chimpanzé evolua e gere uma espécie tão complexa e tão inteligente quanto a nossa. Não necessariamente a nossa, mas tenha essa evolução. Esse também, você pode notar que esse também é um sentido de evolução que muita gente ainda conserva hoje em dia. Que a evolução da árvore não tem nada disso. A teoria da evolução contemporânea pela seleção natural, que atualmente estamos além da grande síntese, que é dos anos 30, 40, por aí, que junta evolução com genética de populações, com a genética mendeliana, depois a genética molecular. Não é nada disso. Que a evolução é um progresso que chimpanzés podem dar origem a espécies também tão evoluídas quanto a nossa com o tempo, e nós vamos nos aperfeiçoar para coisa melhor. Esse sentido de progresso é lamarckista. A evolução darwiniana é outra coisa. E hoje em dia a gente ainda tem a Evo-Devo e a Evo-Eco-Devo, que leva em conta o ambiente, a síntese que leva em conta também a biologia do desenvolvimento, a embriologia e o papel dela na evolução. E a Evo-Eco-Devo é evolução, ecologia e desenvolvimento. Certo? Então, até o momento presente, aqui, ainda estariam surgindo micro-organismos por geração espontânea, que é só uma questão de tempo futuro deles evoluírem. Então, na base, temos os micro-organismos, organismos mais simples, ou infusuários, como eram conhecidos na época. Olha, a geração espontânea só começou mesmo a ser refutada a partir de 1860. Certo? Falando aqui, Darwin, né? Fazer agora a comparação com Darwin. Darwin, certo? Nascido em 12 de fevereiro de 1809 e falecido, acho que é 19 de abril de 1882, 19 ou 17, acho que é 19. Certo? Criança, jovem, adulto chegando à meia-idade, 40 para 50 e 70 aqui. E essa anotação que é famosa, porque é a primeira vez que ele faz um esboço da árvore do ancestral em comum e colocou aqui em cima. Eu penso, vou vir para trazer como eu acho. Vamos entrar em alguns detalhes da viagem do Beagle, que no documentário não aparece. Realmente, a viagem do Beagle, isso aqui é a cena brasileira. Primeiro país que ele
chegou depois de sair da Inglaterra e dar uma parada, eu acho que nos Açores, depois de Fernando Noronha, aí depois vai para Salvador, Rio de Janeiro, Argentina, Pontano, Cabo Horn ali, vai para o Chile, etc. Foram quase 5 anos. A gente pode imaginar por que uma viagem tão longa. Era uma expedição militar. O Beagle era um navio pequeno, certo? O Beagle era um navio pequeno, era um brig da classe fragata. Foi a segunda grande expedição desse navio, porque era um navio ágil, e esse navio foi reformado, uma coisa que não aparece no documentário, ele foi reformado para enfrentar mares bravios, como é o do Cabo Horn. Ele já tinha sido reformado. Eu acho que ele teria naufragado se não tivesse sido feita essa reforma para ele ter mais lastro, foi um pouco mais largo. Isso foi o Robert Fitzroy que orientou para fazer essa reforma, porque o Robert Fitzroy, o capitão, era só um pouco mais velho que Darwin, porque ele acabou tendo que assumir o comando do navio, porque o capitão dele, que foi na viagem anterior, se suicidou. Depressão, solidão, etc. E um dos motivos dele querer ter alguém da nobreza, alguém nobre, um aristocrata, acompanhando a viagem, foi isso, para ele ter com quem conversar, para ele ter companheiro de viagem. O próprio Fitzroy queria um companheiro de viagem, e para unir o útil ao agradável, o aconselhamento foi levar um naturalista. É um navio que ia fazer mapas cartográficos para estudo de longitude ao longo, fazer aquela circunnavegação. E não é coincidência o tempo de parada em países como Brasil, Argentina, Chile, todos eram colônias recém-libertas, recém-independentes da sua respectiva metrópole, porque Portugal e Espanha. A Inglaterra, ou a Grã-Bretanha, ela tinha interesses comerciais, ou estabelecer comércio em alguns lugares, né, como Brasil, Argentina e Chile, controle comercial ou controle político também. Era a época da expansão do Império Britânico. Fazia parte dessa expansão conhecimento militar, náutico, e conhecimento da natureza também, para saber, ele tinha interesse dos potenciais que aquela natureza. Então, era muito comum irem naturalistas, irem outro tipo de estudiosos. Agora, esse navio era um navio, como era uma fragata, era um navio ágil, justamente porque a parte militar do trabalho era a cartografia. Mas ele ficava aportado por muito tempo em muitos lugares. Então, aqui, Plymouth, Açores na volta dos Açores, Cabo Verde, parou aqui antes de ir para Bahia, Rio de Janeiro, assim, Montevidéu também, para Falkland, Valparaíso, aí foi Lima, Galápagos, e atravessou Sydney, aqui numa ilha na Austrália, né? Foram para ilhas também do Pacífico, aqui não está mostrando. Não é à toa também, uma coisa que não se fala muito, mas tem um livro de Mélio Biso, que é um professor
da USP, a área de ensino de biologia. Ele é da Faculdade de Educação da USP, certo? Ele tem um livro que conta a expedição, foca principalmente na expedição que Darwin fez de Valparaíso até Mendonça, na Argentina. Isso significa o seguinte: sair de Valparaíso, ir para Santiago do Chile, ou seja, sobe uma cadeia. Valparaíso para Santiago tem que atravessar uma cadeia relativamente baixa e pequena, mas tudo bem. Santiago é num planalto, a 500 e tantos metros de altitude, aos pés da Cordilheira dos Andes. Aí na Cordilheira dos Andes tem que subir e descer a cordilheira para chegar do outro lado, onde é Mendonça. Ele levou meses para fazer isso. No lombo de burro, no lombo de mula. Lá no lombo de mula. E foi uma expedição em que ele... 10 horas do intervalo. Foi uma expedição em que ele fez observações e coletas, especialmente geológicas. Teve um ponto bem importante aí, que a 4.000 metros de altitude ele observou fósseis marinhos e achou totalmente inviável, ou que a explicação não seria nada plausível considerar que o mar esteve ali. Porque numa altitude um pouco menor, ele também achou fósseis de árvores que não dão naquela altitude, de gimnospermas que são de altitude mais baixas. Então, a conclusão que ele chegou foi que naquela região esteve acima do mar, certo? Porque ele tinha bons conhecimentos de geologia. Ele tinha levado o livro de Charles Lyell, de geologia, na viagem. Que Charles Lyell era um defensor do gradualismo, que as mudanças da crosta terrestre, as mudanças geológicas são mudanças graduais, devagar e sempre. E a teoria da evolução de Darwin é uma teoria gradualista. Então ele vai lá ele encontra, tá? Bom, qual a explicação dele? É que ali, onde estavam aquelas árvores, foi acima do nível do mar, um pouco, por algum motivo desceu, o mar invadiu, formou os fósseis marinhos e depois disso se elevou. Depois disso se elevou até chegar a 4.000 metros de altitude. Para isso acontecer em termos geológicos, em termos gradualistas, se considerar que a elevação de 1 centímetro por ano, que é rápido demais, são milhões de anos. Agora, hoje em dia se sabe que os Andes se elevaram em pouco mais de 60 milhões de anos. E ainda estão se elevando. E mais rápido do que o Himalaia. Isso em questão da natureza. Então, o que ele observou? Olha, essa viagem, quase 5 anos, aqui foi um curso de graduação, mestrado e doutorado em História Natural. Que a experiência que ele teve com tudo isso compensou a falta de estudos dele originalmente, né? A falta de estudo dele era formado em teologia. Vou ver o que tem mais aqui. Uma outra coisa foi o contato com as populações de culturas muito diferentes. No Brasil, horrorizado com a escravidão.
já era de uma família abolicionista, aí que ele ficou mais horrorizado com a escravidão no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. E considerou a população, a elite lá, como preguiçosa, etc. Ele está tão acostumado a fazer tudo por eles, que, como está naquela imagem lá, que ele nem anda com as suas próprias pernas, né? São carregados pelos escravos. E outra coisa, os nativos, como os índios, etc., ele, ao invés de ele ter postura racista, foi ao contrário. Ele ficou cada vez mais convencido que eram pessoas sensíveis, etc., e que ele não reforçou ainda mais a ideia do ancestral em comum, e que a ideia do ancestral em comum é uma ideia também abolicionista, porque considera que todos os seres humanos têm um ancestral em comum, ou seja, somos todos irmãos. Vamos, característica. Processo básico é a seleção natural. Você todo sabe, ancestralidade em comum. Variabilidade entre indivíduos com o impulsionador da evolução. Certo? Comparar as duas, certo? Lamarck e Darwin. Comparando, por exemplo, o conceito de espécie entre elas. Lamarck, que a espécie é um produto do contexto. Muda-se o ambiente, a espécie se transforma. Isso que talvez não tenha ficado claro, mas reforça o seguinte: a visão organicista de Lamarck é essa, que se o ambiente se transforma, as espécies são obrigadas a se transformar também por necessidade para poderem sobreviver. Então as espécies têm que ter alguma plasticidade, né? Como o pescoço da girafa. As acácias ficaram com a copa mais alta, foram subindo a copa e as girafas foram acompanhando para poder sobreviver. Então, as espécies são transformadas pelo tempo como uma questão das leis da natureza. Aí que está o organicismo. Certo? Que no organicismo considera-se que a natureza é um todo harmonioso, regido por leis. Então, se há uma transformação, o resto também se transforma por conta das leis que regulam essa natureza. Então, se por algum motivo mudar o ambiente, a espécie também se transforma para sobreviver, se molda. Enquanto que em Darwin é pela seleção natural. As espécies elas têm variações, variabilidade, e que se os indivíduos que não são adequados, não são aptos a sobreviver naquele ambiente, não sobrevivem e não deixam seus genes adiante, ou não deixam descendentes, não deixam a sua variação adiante. Não vamos usar a palavra gene aqui, não. Não deixa a sua variação adiante. E que não existe um indivíduo igual ao outro, certo? Ou seja, que não existem espécies reais, como um arquétipo, um tipo, ou mesmo conceito, e sim individualidades. Nisso, Darwin é nominalista. E individualidade. E variedade, porque não existe um indivíduo igual ao outro. E nessa variedade existe um espectro contínuo entre um indivíduo e outro. Quanto mais longe do ancestral em comum, maior variação, porque maior vai ser o acúmulo dessas variações. Certo? E, sim, é interessante esse livro aqui. O James Moore aparece no documentário. E Desmond Adrian, acho que desse não, Adrian Desmond não. A causa sagrada de Darwin. Raça, escravidão e a busca pelas origens da humanidade. Qual é a causa sagrada de Darwin?
que em muitos documentários eles não enfatizam o lado humano, é que ele era abolicionista, como a família do pai dele e a família da mãe. Tanto Erasmo Darwin quanto o Josiah Wedgwood I, né, pai do Josiah Wedgwood, aquele que aparece lá, todos os dois eram abolicionistas. Todos os dois eram, e eram amigos, certo? E eles eram amigos, e eram militantes, eles faziam militância política a favor da abolição já no final do século XVIII. Certo? Vamos lá. No grande debate da ciência, a gente tem o capítulo sobre o debate entre Sam Escorregadio e o Bulldog de Darwin. Isso aqui sempre. Tá aqui, pessoal. Acho que está tudo bem. Eu vou primeiro terminar a gravação. Quase 10 horas, só um pouquinho. Interromper a gravação, parar a gravação agora para um intervalo.